Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas do Monster Concursos. É com muito prazer que eu, professor Nicolas, me apresento a vocês aqui hoje para conversarmos um pouco sobre esse grande concurso aí, que é o concurso da Polícia Civil de Pernambuco, né? Beleza, o que nós vamos conversar aqui hoje e sobre qual tópico em específico nós vamos falar. Pessoal, dê uma olhadinha lá no seu edital sobre a Lei 9.296 de 1996, que fala sobre a interceptação telefônica, tá? Sobre interceptação telefônica. Uma leizinha bastante importante, que tem grande chance de aparecer na sua prova, tá? Então vamos bater aqui nas minúcias da literalidade da lei e vamos ver como que isso tem chances, como isso possivelmente pode aparecer no seu certame, tá bom? Olha só, primeiramente deixa eu me adiantar e falar com vocês o seguinte: este conteúdo ele pode aparecer de que forma na sua prova, no seu certame? De que forma? O que será cobrado para você será a literalidade, tá bom? Pouco, tá? Pouco acredito que deve ficar em alguma coisa de doutrinas, beleza? Jurisprudência tem possibilidade, professor? Tem possibilidade. Trouxe uma jurisprudência aqui para você, tá? Para a gente poder conversar um pouco sobre isso, tá bom? Mas aqui são jurisprudências já consolidadas, nada de muita novidade, beleza? Então, assim, pode ficar tranquilo quanto a isso, que a jurisprudência, se cair, vai ser a que eu trouxe para você aqui hoje, tá bom? Então, pode ficar sossegado quanto a isso, que a gente vai fazer o melhor, a gente vai fazer a melhor revisão aqui dessa leizinha com você, tá bom? Temos 1 hora para poder trabalhar, então dá para a gente trabalhar ela de forma completa e organizada aqui com você hoje, beleza? Então, vamos dar início, bora lá? Olha só, o que nós temos aqui, né, sobre a lei de interceptação telefônica. Para começarmos, para a gente falar um pouco sobre ela, vamos entender o seguinte, olha, que a lei, tá, a lei 9.296, ela regulamenta expressamente o que está lá no artigo 5º, inciso 12, tá bom, da Constituição Federal. E o que está lá no artigo 5º, inciso 12, professor? É o que está escrito aqui, olha só, artigo 5º, inciso 12, é inviolável, tá? É inviolável da Constituição Federal, tá, pessoal? Dá uma olhadinha lá na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 12. Vamos fazer a leitura comigo. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso. O que é o último caso? As comunicações telefônicas. Deixa eu trocar o pincel. Salvo no último caso, que é o caso que das comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual, tá? Penal. Beleza? Então eu já te trago uma resposta aqui, pessoal, sobre qual que é a finalidade dessa lei, tá? Qual é a finalidade dessa lei? Porque quando o artigo 5º fala o seguinte, olha, que será nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, que lei? Que lei irá estabelecer essas formas? É essa lei que nós vamos estudar aqui hoje, né? É a Lei 9.296. Esta lei, a Lei 9.296, veio estabelecer as hipóteses, tá bom? E a forma que nós vamos aplicar em alguns casos, que a Polícia Judiciária pode aplicar em alguns casos, o quê? A interceptação telefônica, tá bom? Beleza? Tranquilo, né? Então vamos já conversarmos, começar a aprofundar um pouco mais sobre esse conteúdo, né? É um conteúdo bastante interessante. Então, primeiramente, o que nós vimos aqui é que essa lei, a Lei 9.296, ela veio regulamentar algo que já estava expresso lá no artigo 5º, tá bom? Da nossa Constituição Federal. Então, veja, a Constituição é de 88. Só veio uma lei estabelecendo algo sobre interceptação telefônica em 1996, beleza? Bastante tempo depois, beleza? Então, assim, quase o quê? Quase 10 anos, né? Quase 10 anos aí depois. Então, assim, veio uma lei estabelecendo casos em que poderá ser utilizada a interceptação telefônica. Quais são os requisitos a serem utilizados para se usar dessa ferramenta que é a interceptação telefônica. Tudo isso vamos ver agora, né, na Lei 9.296, beleza? Então, fique comigo aí, que é uma lei bastante importante, é uma lei assim, que é de suma importância para a polícia judiciária, tá? As polícias civis se utilizam bastante deste instrumento, é um instrumento bastante efetivo. E efetivo na prática e efetivo também na teoria, porque pode cair na sua prova, beleza? Então, olha só,
qual que é a finalidade dessa lei, né? Qual que é a finalidade da lei 9.296? Qual é a finalidade, né? É claro que nós vimos que ela veio regulamentar algo que já estava expresso na Constituição. Mas o que mais? Qual a sua finalidade principal? Nós temos o seguinte, pessoal, que esta é uma lei, tá? É uma garantia que tem por finalidade, olha só, proteger o direito à intimidade e à vida privada do cidadão. Contra quê? Contra ações investigativas abusivas conduzidas pelas autoridades estatais. Então veja, pessoal, essa lei de interceptação muito se parece o seguinte, tá? A finalidade principal, pessoal, é resguardar para que interceptações telefônicas indevidas não possam ser feitas, tá? Para interceptações telefônicas indevidas não possam ser realizadas. Com isso, o que, pessoal? Protegendo o direito à intimidade e a vida privada do cidadão. Tá bom? Então aqui essa lei, ela, além de ela mostrar como vai funcionar a interceptação telefônica na formalidade, na legalidade, é para quê? É para evitar que isso seja atuado de forma arbitrária. Tá? Se antes de uma lei regulamentar, antes da lei 9.296 regulamentar a interceptação telefônica, havia algumas arbitrariedades. Tá bom? Com isso, que pessoal, algumas pessoas tinham sua vida privada violada. Algumas pessoas tinham a sua intimidade violada. Beleza? Então, para que isso não possa ocorrer, esta lei ela veio que, pessoal, além de regulamentar o que está expresso lá no artigo 5º, inciso 12, ela veio estabelecer algumas formas de como utilizar, tá? A interceptação telefônica, quais os requisitos para que com isso possa ser preservado a vida privada e a intimidade, tá, do cidadão. Beleza? Então essa é a finalidade principal. Garantir de uma certa forma o quê? A dignidade do cidadão. Beleza? Vamos lá então, olha só. Além disso, temos o seguinte, que a função desta lei é estabelecer, olha só, as hipóteses e a forma em que pode ser autorizada a quebra do sigilo. Sigilo de quê? Das comunicações telefônicas. Veja, que a quebra do que nós vamos ter aqui não é de comunicações telegráficas, tá bom? Muito cuidado. A quebra que nós vamos ter aqui é o quê? Sigilo das comunicações, o que, pessoal? Telefônicas, tá? Então veja que a lei do 9.296, ela fala sobre uma interceptação telefônica, beleza? E outra, lembre-se que de acordo com a Constituição, a interceptação telefônica só pode ocorrer no decurso de uma investigação criminal ou instrução processual penal. Ou lá, pessoal, quando estiver sendo formulado um inquérito policial, ou quando já der início pelo Ministério Público que há uma ação penal, tá bom? Então veja, existe fase em que a interceptação telefônica poderá ser realizada. E que fases são essas? Aqui na investigação criminal, tá? Quando é feito ali o inquérito policial, dá início às investigações, ou então a instrução processual penal, né? Quando o inquérito policial já levantou base, tá? Para que o Ministério Público possa dar início a uma ação penal. Então são essas duas possibilidades aqui em que haverá, tá, as chances de você colocar aqui, você se utilizar dessa ferramenta que se chama interceptação telefônica, tá? Então essas são as duas possibilidades, beleza? Vamos dar continuidade. Olha só que interessante, como eu falei para vocês, né? Em relação às jurisprudências, em relação as súmulas, tá? Pode ficar tranquilo que o que for cair na sua prova eu trouxe para você aqui, tá bom? São coisas mais consolidadas, mais tranquilas. Vamos dar uma olhadinha comigo. Olha só, uma observação para você. O STF e o STJ também decidiram que a prova obtida por meio de interceptação telefônica pode ser usada em outros processos, tá? Então, aquela relação de você utilizar a interceptação telefônica, tá? E obter algumas respostas ali que foram totalmente lícitas, você pode usar esse instrumento para outro processo, tá bom? Veja, a prova obtida, a informação obtida por meio de uma interceptação telefônica pode ser utilizada em outro processo. É a hipótese de que, pessoal, como que é o nome disso? Prova o quê? Emprestada, tá?
que já foi autorizada, inclusive em processo administrativo disciplinar, tá bom? Então, existe a possibilidade da Polícia Judiciária, a Polícia Civil, por exemplo, a Polícia Federal, realizar uma interceptação telefônica, obter ali, através da interceptação telefônica, alguns meios de prova, tá? E esses meios de prova ser utilizados em outro processo que corre em apartado, que corre em separado. Existe essa possibilidade? Perfeitamente, tá bom? Existe essa possibilidade. Então, isso é um entendimento do STF e do STJ que é consolidado. Então, pode cobrar isso dos senhores, tá? Falando que a interceptação telefônica, de acordo com o STF e o STJ, não é admissível ser utilizada em outro processo. Uma questão que estaria o quê? Errada, tá? Porque é admitido. A interceptação da comunicação telefônica, vamos agora direto aqui para os artigos, tá? Agora vamos entrar aqui direto nos artigos, porque é o seguinte, vimos agora sobre a finalidade, que essa lei ela vai regulamentar o que está lá no artigo 5º, inciso 12, tá bom? Conversamos agora um pouquinho sobre a súmula, falando sobre a prova emprestada, que há essa possibilidade, que o STJ e o STF afirmam isso. Agora vamos dar início ao que diz o dispositivo legal. Tá? O artigo 1º da Lei 9.296, tá bom? Porque o que será muito provavelmente cobrado na sua prova, tá? O que terá o maior peso na sua prova no que tange a lei de interceptação telefônica é o que? É a literalidade. Então vamos ver o que fala o artigo 1º. Olha, a interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza para prova em investigação criminal e instrução processual penal observará o disposto nesta lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal sobre o que? Segredo de justiça. Então veja, pessoal, a interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza para a prova de investigação criminal, que nós estudamos quais são as possibilidades de se utilizar a interceptação telefônica, investigação criminal e instrução processual penal, tá? Observando o disposto nessa lei e dependerá ainda de uma ordem de quem? Quem que autorizará a polícia, nesse caso, a fazer uma interceptação telefônica? Quem autorizará? Um juiz, mas é qualquer juiz? Não, um juiz que seja competente da ação principal, beleza? E detalhe, essa interceptação telefônica, tá? Ela correrá o que, pessoal? Em segredo de justiça, tá bom? Então não é público, tá? Ninguém pode ter ciência, até porque está de uma certa forma violando, tá? Por mais que seja através de um dispositivo legal, você está ali entrando na intimidade da pessoa, beleza? Está de uma certa forma através da lei, mas está o quê? Explorando ali, tendo conhecimento da intimidade da vida privada. Então, por isso que deve correr o quê? Sempre em segredo de justiça, tá bom? Então, veja, o dispositivo nesta lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática. Olha que engraçado, pessoal. Esse parágrafo único deu uma ampliação à relação da interceptação telefônica, porque fala que o dispositivo nessa lei aplica-se à interpretação de quê? Do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática. Então, sim, deixa de ser apenas aquela relação de telefonia, né, que nós conhecemos como as operadoras que existem, tá? Então, assim, o parágrafo único ele trouxe uma ampliação sobre o que se entende por interceptação telefônica, tá bom? Existe ainda algumas divergências, né, doutrinárias a respeito disso, mas o que você vai levar é o que está aqui no dispositivo legal, tá? É isso que você vai levar para a sua prova. Vamos só ver o que entende, né? O que nós podemos... o conceito aqui mesmo de interceptação telefônica. Qual é o conceito? O que tem por ser objeto aqui da interceptação telefônica? Veja só. O conceito de comunicação telefônica é ampliado pela interpretação do parágrafo único, que nós acabamos de ver, que inclui o escopo da lei também a interceptação de comunicações de sistemas
e informática, sistemas de informática e telemática. Então veja, há uma ampliação do que se entende por interceptação telefônica, por comunicação telefônica, né? Incluindo ainda sistemas de informática e até mesmo telemática. Veja, a telemática é um conjunto de tecnologias da informação da comunicação, resultante da junção entre recursos das telecomunicações, como telefonia, satélite, cabo, fibras óticas, etc. E de quê? E da informática. Que são o quê? Computadores, periféricos, softwares e sistemas de redes. Então, a telemática é esse conjunto, tá? De relações de comunicações como telefonia e também relações de computadores, tá? Periféricos. Deve-se considerar incluída aqui também a comunicação por meio de ondas de rádio, transmissão e até eletromagnéticas, tá? Então veja como há essa ampliação, tá? Então existe a possibilidade então de efetuar uma interceptação se utilizando muitas vezes de computadores, tá? Utilizando uma relação, a telefonia já existia, né? Satélites, cabos, fibras óticas e até mesmo periféricos e softwares. Então assim, há uma ampliação do conceito de que se entende por interceptação telefônica também. Então pode ser utilizado nessas situações aqui também. Pode realizar uma interceptação nessas situações, tá bom? De um computador para o outro. Então veja que não é uma interceptação pura e simplesmente por redes, tá? Redes ali de telefone, telefonias, né? Não simplesmente isso, mas também computadores, softwares. Se você conseguir interceptar essas comunicações, você também pode se utilizar. Até porque hoje, com o avanço da tecnologia, né, abriu muitas possibilidades. Hoje não existe comunicação pura e simplesmente através das formas convencionais, que eram as formas de telefone, a telefonia, através dessas grandes redes de telefonia. Hoje também se dá através de redes de computadores, a internet. Então ampliou muito essa relação de comunicação e também veio para a segurança não ficar para trás, ampliou a relação de interceptação telefônica, possibilitando também fazer uma interceptação de computadores, de periféricos e até mesmo de softwares, tá bom? Vamos lá, olha só. A interceptação de comunicações telefônicas dependerá de ordem do juiz competente e o juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça. É o que nós conversamos lá. Então, grave, é necessário uma ordem. Por mais que a polícia vá se utilizar de uma interceptação telefônica, tá? Existem alguns requisitos. Quais? Tem que ser feito o que, pessoal? Sempre ou durante uma investigação criminal ou durante a ação processual penal. E veja, a polícia, claro, ela só vai se utilizar em relação a uma investigação criminal, até porque encerrou a investigação criminal, dali por diante com o Ministério Público, tá bom? Então, se vai ocorrer na investigação criminal ou numa instrução processual penal, né, lá no Ministério Público, ambos necessitam de uma autorização judicial de um juiz competente e sempre irá ocorrer em segredo de justiça, tá bom? Olha o que fala o artigo 2º, olha que interessante. Não será admitida, tá? Fala aqui, ó, não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das hipóteses. Veja, aqui vai nos mostrar que a interceptação telefônica, pessoal, na verdade é uma exceção, tá? É uma exceção porque a regra é conseguirmos informações por meios convencionais, é que a polícia consiga informações através de outras situações, até porque a interceptação telefônica é um meio muito invasivo, como nós vimos, né? Essa lei, ela vai segurar, tá? Ela tem como finalidade, qual que era a finalidade dessa lei? Ela vai assegurar que as autoridades não possam atuar de forma arbitrária, violando dessa forma a vida privada do cidadão, tá? Então, como é um meio muito invasivo, nós temos o que garantir a segurança do cidadão, nós vamos ver que a interceptação telefônica é uma exceção e não a regra. Então, por isso que fala que não será admitida se houver, aqui ó, não será admitida a interceptação quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Quais são essas hipóteses? Vamos lá.
quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal. Então, se não houver indícios razoáveis de autoria ou até mesmo de participação, não há que se falar em interceptação telefônica, tá bom? Porque esse aqui seria o mínimo que tem que ser apresentado. A prova puder ser feita por outros meios disponíveis, tá vendo? Então, a interceptação telefônica, ela é uma exceção. Se há outras possibilidades de obtermos informações através de outros meios, tá? Por mais que sejam meios mais trabalhosos, nós temos que optar por estes outros meios. Porque a interceptação é uma exceção, veja. Então, a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. O fato investigado constitui infração penal punida com, no máximo, pena de detenção. Então, veja, só poderá também haver a interceptação telefônica se, no mínimo, tá, estivermos falando de um crime com pena de reclusão, tá? Se for uma pena de detenção, não haverá que se falar em interceptação telefônica. É o que fala aqui, olha, o fato investigado da infração penal punida com, no máximo, pena de detenção, beleza? Então, pena de detenção, há interceptação telefônica? Não, tá? Então, uma ótima questão para aparecer na sua prova. Falando o seguinte, que não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando o fato investigado constitui infração punida com pena máxima, com pena de detenção. A questão está certinha. Uma outra observação, olha que interessante. A interceptação telefônica, pessoal, deve ser utilizada apenas em situações urgentes, que eu falei com você. Por que são situações urgentes? Porque a interceptação telefônica é a exceção, ela é um meio muito invasivo, tá? Então, por isso deve ser evitada, utilizada sempre em último caso, tá? Como meio de prova subsidiário, beleza? E apenas quando houver fortes razões para acreditar que alguém cometeu um crime grave e não houver outros meios de prova. Então, veja, a interceptação novamente confirmando, tá? Ratificando aqui que ela é um meio, ela é um instrumento para se utilizar para obter meios de provas, o que, pessoal? Subsidiário, tá? Ela é o que? É o último instrumento para poder ser utilizado. Só mesmo quando não houver outras possibilidades. E veja, pessoal, olha só, são 3 requisitos, tá? Referente a isso, nós temos que analisar 3 requisitos. Quais são eles? Deve haver indícios de que o investigado realmente tomou parte em crime punido com pena de reclusão. E, por último, não deve haver outros meios disponíveis para produzir a prova necessária. Tá? Então, veja, além de haver indícios contundentes de que o investigado praticou um crime, este crime tem que ser punido com pena de reclusão, beleza? E ainda o que? Não deve haver outros meios disponíveis para produzir essa prova. Beleza? Então são esses 3 requisitos: indícios do crime, indícios que aquela pessoa cometeu aquele crime. Este crime tem que ser com pena de reclusão e tem que mostrar, tá? Tem que mostrar que não há outros meios de obter aquela prova, beleza? Aí sim poderá se utilizar aí da interceptação telefônica. Estes são os 3 requisitos fundamentais, tá? Até destaquei em negrito para vocês aqui. Espero que você tenha o seu caderno aí, sua folha 4 e que você possa anotar, beleza? São dicas, pessoal, importantes, tá? Muito importantes. Vamos lá. A interceptação telefônica só será autorizada quando estiverem presentes as seguintes circunstâncias. Quais são as circunstâncias? Vamos comigo. Indícios razoáveis de autoria ou a participação do investigado, tá? Não houver outros meios disponíveis para produzir a prova e o crime investigado for punível com reclusão. São os 3 requisitos que nós conversamos agora, tá? Mas eu trouxe aqui discriminado, detalhado aqui para vocês, tá bom? Então veja aqui, olha, o primeiro requisito, o segundo requisito e o terceiro requisito. Se você quiser dar um pause no vídeo e anote isso aí, tá? Grande chance de aparecer na sua prova, beleza? Vamos dar continuidade? Vamos lá.
A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento, tá? A requerimento de quem? Da autoridade policial na investigação criminal ou até mesmo por representante do Ministério Público na investigação criminal e na instrução processual penal. Pessoal, outra questão da literalidade que eu creio sinceramente que possa aparecer na sua prova. Olha que interessante. Aqui fala que a interceptação das comunicações pode ser determinada pelo juiz, tá? Pelo juiz, de ofício ou a requerimento. Então veja que interessante. O que é atuar de ofício, professor? De ofício é quando o juiz atua sem que ninguém o provoque, tá? É quando o juiz atua sem que ninguém o peça. Provocação é isso, é como se fosse uma espécie de pedido, uma espécie de quê? De requerimento, tá? Quando alguém o provoca, quando alguém o pede, ok, existe uma possibilidade. Ou o juiz pode decretar uma interceptação telefônica de ofício. Ele vira para o Ministério Público e fala: Ministério Público, há, nesse caso, uma necessidade de interceptação telefônica. Estou decretando, o senhor pode interceptar. Ou então vira para o delegado de polícia nessa situação, analisando as conveniências aqui, acho necessário, analisando os requisitos dispostos em lei, viável a interceptação telefônica. O juiz ele tomou atitude por si próprio, tá? Neste caso, não houve o quê? Uma provocação. Ele mesmo, tá? Ele mesmo se manifestou em prol da interceptação telefônica. Isso é o que? Agir de ofício. Sem que ninguém o provoque, sem que ninguém o peça. Então existe esta possibilidade e também existe a possibilidade de requerimento, tá? É quando alguém faz o pedido para o juiz. Juiz, necessito de interceptação telefônica nesses casos. Tá? E quem faz o requerimento? Ou a autoridade policial, que é o delegado de polícia, onde? Na investigação criminal, na fase ali de inquérito, beleza? Na fase de inquérito, há essa possibilidade para que o delegado de polícia possa pedir, tá? uma interceptação telefônica. Ou então, o Ministério Público, tanto na instrução, na investigação criminal, quanto na instrução processual penal, que nós estamos falando da ação penal. Então, assim, pessoal, é interessante falarmos isso aqui porque mostra, tá? Pode confundir na sua prova o seguinte: falar que a autoridade policial ela pode fazer o requerimento da interceptação telefônica na investigação criminal e na instrução processual penal. A questão vai estar o quê? Errada. Tá? Vai estar errada porque, pensa comigo, o delegado de polícia, a polícia judiciária, ela trabalha na investigação criminal, na parte em que é realizado o inquérito. Depois disso, é levado para o Ministério Público. Aí, se o Ministério Público dá continuidade, beleza? Então, assim, veja que no momento que a polícia judiciária atua, é no momento da investigação criminal. E o Ministério Público, ele pode atuar tanto na investigação criminal quanto na instrução processual penal. Então, cuidado para não inverter. Falar que a autoridade policial atua na investigação criminal pode, né, fazer um requerimento perante o juiz de uma interceptação de comunicações telefônicas tanto na investigação criminal quanto na instrução processual penal. Cuidado, vai estar errado, beleza? Cuidado para não confundir isso aqui. Show? Autoridade policial, investigação criminal. Ministério Público, investigação criminal e instrução processual penal, tá? Então veja, olha o que fala aqui. Olha o que diz. Que são 3 situações em que a interceptação telefônica pode ser autorizada pelo juiz. São 3 situações que nós conversamos. Quais são elas? De ofício, como eu falei com vocês. O que é de ofício? Quando o juiz ele autoriza uma interceptação telefônica, tá? Quando ele realmente ele chega ao Ministério Público, à autoridade policial, e solicita a eles uma interceptação telefônica. Ele, de livre e espontânea vontade, ele solicita uma interceptação telefônica, sem que ninguém o peça, sem que ninguém o provoque. Isso é agir de ofício. Ou então, mediante requerimento da autoridade policial, nos casos de investigação criminal, ou até mesmo a requerimento de quem? Do Ministério Público.
nos casos de investigação criminal e até mesmo instrução processual penal. Então, essas são as 3 situações em que a interceptação telefônica pode ser autorizada pelo juiz, tá bom? Vamos dar uma pausa agora, daqui a pouco nós voltamos. Até mais. E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Água Formosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas pra minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filminho sem pipoca não é filme, não, ó. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Fala pessoal, retornando aqui a nossa aula de interceptação telefônica, vamos dar continuidade, né? Vimos aqui quais são as 3 situações que pode ser colocada em interceptação telefônica, né? Vamos dar continuidade. Olha o que diz agora o nosso parágrafo 4º, né? Fala o seguinte: o pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração da infração penal, com a indicação dos meios a serem empregados. Então veja, quando for realizado um pedido de interceptação telefônica, conterá o que é a demonstração de que a sua realização é necessária para a apuração da infração penal, indicando os meios a serem empregados, né? É o que eu falei com vocês. A interceptação telefônica é o último meio a ser utilizado, né? Até porque estará o que, pessoal, violando uma intimidade à vida privada do cidadão. Então, quando só será utilizada a interceptação telefônica quando outros meios não forem suficientes ou quando não houver outros meios para se chegar ou obter aquele tipo de prova, beleza? Aquele tipo de prova que está que está sendo buscado.
Tá? Então, a interceptação telefônica é o último recurso. É por isso que fala que o pedido conterá demonstração de que sua realização é necessária, tá bom? Essa palavrinha aqui é muito importante. E veja, parágrafo 1º, excepcionalmente, tá? O juiz poderá admitir que o pedido seja formulado de forma verbal, que o pedido possa ser formulado verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação. Então, veja, pessoal, essa formulação verbal, esse pedido verbal é regra ou exceção? É o que? Exceção. Tá aqui, tá? Excepcionalmente. Desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em que a concessão será concedida a sua redução a termo, tá bom? Condicionada redução a termo. Veja, parágrafo 2º, no prazo máximo de 24 horas decidirá sobre esse pedido. Então, assim, pessoal, veja que a interceptação telefônica, quando ela é impetrada, tá? Veja que ela é uma relação que é de urgência, ela tem um caráter de urgência. Até porque, olha só, olha o prazo que o juiz tem que decidir. Até 24 horas. Então, é uma coisa que é imediata, tá bom? É uma coisa que tem caráter de urgência, beleza? Então, o prazo máximo é de 24 horas. Cuidado que o seu examinador vai querer trocar esse prazo máximo de 24 horas por duas coisas aqui para querer te pegar. Vai dizer que o juiz deverá decidir sobre o pedido imediatamente, ou então vai tirar o 24 horas e colocar 48 horas. Então, cuidado, tá? Não é imediatamente nem 48 horas. O prazo que ele tem para analisar o pedido, pessoal, decidir sobre esse pedido, é o prazo de 24 horas, tá bom? Artigo 5º fala o seguinte, que a decisão será fundamentada sobre pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de 15 dias. Tá bom? Olha que interessante. A decisão deve ser o quê? Fundamentada, né? Ela deve fundamentar aquela decisão que autorize o Ministério Público ou a autoridade policial realizar a interceptação telefônica, fundamentando de que forma? Que realmente não há outro meio a ser utilizado, que a pena de reclusão, entre outros requisitos, tá bom? Sob pena de quê? De nulidade, tá? Trazer nulidade àquele tipo de prova. Então, tem que haver obrigatoriamente a fundamentação do juiz, indicando também a forma de execução da diligência, como será executado, como que será aquele procedimento, que não poderá exceder um prazo. Existe um prazo, pessoal, a ser respeitado, tá? A interceptação telefônica, ela não pode ser, ela não pode perdurar eternamente, né? É claro que não. Existe um prazo aqui a ser respeitado, e esse prazo é um prazo de 15 dias, tá bom? Aí você me vem a pergunta, professor, mas durante os 15 dias que eles tinham certeza que iam obter aquela prova, aquela informação, eles não conseguem, né? Mas eles sabem que se ficasse mais 2, 3 dias, eles conseguiriam o resultado esperado. Como que fica? Será que há possibilidade de prorrogação deste prazo? E aí vem que, para responder o seu questionamento, está aqui no artigo 5º, olha, que esse prazo de 15 dias, ele é renovável por igual tempo. Então, ele pode ser renovável que por mais 15 dias. E fala, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Tá vendo? Então, assim, se for comprovado que é indispensável esse meio de prova, tá? A indispensabilidade, haverá a possibilidade de uma prorrogação. Essa prorrogação pode ocorrer por igual período, que é o quê? O prazo de 15 dias, tá bom? Agora você vai me perguntar novamente, professor, mas infelizmente vamos supor que eles prorrogaram por mais 15 dias e mais 15 dias se passaram, tá totalizando 30, eles não conseguiram ainda. Será que há a possibilidade de se prorrogar mais uma vez ou cessou? Será que é só uma vez? Que só pode ser prorrogado uma única vez? Aí, pessoal, vai entrar numa polêmica, tá? Que também pode ser cobrada da sua prova. Se o examinador que for sacana quiser aprofundar, pode cair na sua prova. Mas olha só o que eu trouxe para vocês aqui. Que a interceptação telefônica não poderá exceder o prazo de 15 dias,
renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Aí vem jurisprudência, olha só. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a renovação pode ser feita mais de uma vez, tá vendo? Então, se cobrar para você, só pode ser feito, tá, a renovação por uma vez por igual período. Só pode prorrogar a interceptação telefônica uma única vez, de acordo com a jurisprudência do STJ. Está errado, tá? De acordo com a jurisprudência do STJ, fala, olha, é no sentido que a renovação pode ser feita mais de uma vez, tá? Desde que seja comprovada a necessidade. Há uma comprovação de necessidade? Realmente é necessário, tá, uma segunda prorrogação da interceptação telefônica? Então, se há, tá, de acordo com a jurisprudência, nós podemos sim prorrogar, tá bom? Quantas vezes for necessário, tá? Desde que comprovada a necessidade, tá bom? Artigo 6º fala o seguinte: deferido o pedido à autoridade policial, tá? Foi deferido o pedido, foi aceito o pedido. A autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização. Então, assim, um pedido foi deferido, foi aceito pelo juiz. A interceptação telefônica deu início à interceptação telefônica. Foi feita ali a interceptação. Só que veja, pessoal, quando o delegado de polícia, a autoridade policial, que for conduzir esse procedimento de interceptação telefônica, ele deve comunicar a quem? Deve dar ciência ao Ministério Público. E o Ministério Público, ele pode acompanhar a realização dessa interceptação. Show? E detalhe, no caso da diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição. Parágrafo 2º. Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz. Então, foi cumprida a diligência, foi feita a interceptação telefônica. Qual que é o próximo passo? A autoridade policial e o delegado de polícia irá encaminhar o resultado da interceptação a quem, pessoal? Ao juiz. Na sua prova vem dizendo que eles vão encaminhar ao Ministério Público. Cuidado! O que é feito aqui em relação ao Ministério Público é o que? É a ciência, tá? É a comunicação. Olha, Ministério Público, estamos realizando a interceptação telefônica. O senhor tem total direito de acompanhar, tá? De acompanhar a realização dessa interceptação, dessa investigação, como ela está sendo feita, qual é o seu procedimento. Agora, depois que for concluído, depois que for realizado, tá? Neste caso, você irá o quê? Encaminhar a interceptação não para o Ministério Público, mas sim para o juiz. Tá bom? Detalhe, encaminhar para o juiz acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas. Tá bom? Artigo 7º fala que para os procedimentos de interceptação de que trata esta lei, a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados a concessionárias de serviço público, tá? Então, se for algo que trouxer dificuldade, que houver algum embaraço, pode a autoridade policial, o delegado de polícia, requisitar serviços e técnicos especializados, tá bom? Existe essa possibilidade para o melhor desempenho para que a interceptação telefônica possa ser realizada com melhor desempenho, maior eficácia. Olha só, duas observações que eu trouxe para você. A primeira, a decisão judicial que autorizar a interceptação deve determinar também como a medida será conduzida. Veja,
como será feito, como será procedida a interceptação telefônica. A decisão judicial deve conter. A interceptação deve ser realizada pela autoridade policial, que deverá sempre comunicar ao Ministério Público acerca do andamento dos seus trabalhos, tá bom? Então, quem irá conduzir é o delegado de polícia, a autoridade policial, mas sempre comunicando ao Ministério Público. As concessionárias mencionadas pelo artigo 7º são aquelas que prestam serviços telefônicos, tá vendo? De comunicação de dados, informática, etc. As concessionárias são obrigadas, veja pessoal, não é facultatividade, tá? Elas são obrigadas a conceder apoio necessário à autoridade policial. Então, assim, as concessionárias, elas não podem virar e falar assim, não quero, tá, me meter, não quero auxiliar os senhores nisso, tá? Não é uma facultatividade. As concessionárias não têm essa escolha. É o que, pessoal? Obrigado, tá? Estando ainda sujeito a crime, tá? De desobediência se não cumprir, tá bom? E ainda obstrução, ainda dificultar ainda o serviço policial. Vamos lá. Artigo 8º. Artigo 8º fala o seguinte, que a interceptação de comunicação telefônica de qualquer natureza ocorrerá em autos apartados. Autos o quê? Apartados é o quê? Separados, tá? Então, a interceptação de comunicação telefônica de qualquer natureza ocorrerá em autos apartados. Então, assim, se você está em um processo e você naquele processo vamos colocar, vai ficar melhor. Está num processo. Eles estão falando sobre autos apartados. Está num processo. E o Ministério Público quer solicitar, por exemplo, uma interceptação telefônica. Essa interceptação ocorrerá em autos apartados, em autos separados, tá bom? Até porque nós vimos que um dos detalhes da interceptação telefônica é o quê? Ela ocorrer em segredo de justiça. E muito provavelmente aquele processo primeiro ele não corre em segredo de justiça. Beleza? Então, se você quer impetrar ali, você quer se utilizar da interceptação telefônica, neste momento ela ocorrerá em autos apartados, autos separados. Apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas. Artigo 8A fala o seguinte, que para investigação ou instrução criminal poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos ou até mesmo ópticos ou acústicos quando, olha que interessante, que para a investigação criminal, na parte do inquérito, ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a que requerimento da autoridade policial ou até mesmo do Ministério Público, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos. Veja, pessoal, quando a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes, ou houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infração criminal, cujas penas máximas sejam superiores ao que, pessoal? A 4 anos em infrações penais conexas, tá? Então, isso aqui são todas atualizações, pessoal. Esse artigo 8A são atualizações do pacote anticrime. Então, tenha muito cuidado com isso, tá? Aqui existem alguns requisitos bastante interessantes para a relação de captação ambiental de sinais eletromagnéticos, tá bom? Então, quais seriam esses requisitos? Infrações criminais cuja pena máxima seja superiores, tá, a 4 anos, tá bom? A prova não puder ser feita por outros meios disponíveis. Então, alguns requisitos muito interessantes aqui. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso, deixa anotado aí. Pode marcar esse artigo 8A, que por ser uma atualização, o examinador gosta muito de atualização, as chances de aparecer na sua prova são grandes. Veja, o requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental. Parágrafo 3º. Professor, só uma pergunta. Estou vendo que tem um parágrafo 1º, 3º e 5º. Cadê o parágrafo 2º e o parágrafo 4º?
O parágrafo 2º e o 4º, eles foram vedados, tá? Então, nós não temos que falar sobre eles aqui, tá? Parágrafo 3º. A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por decisão judicial por igual período, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Então, veja, o prazo aqui para a captação ambiental é a mesma da interceptação telefônica, prazo de 15 dias. Há a possibilidade de prorrogação? Sim, por igual período, tá? Professor, então nós podemos prorrogar mais de uma vez? Sim, quando houver necessidade, tá bom? Quando for mostrada essa necessidade. Parágrafo 5º. Aplicam-se de forma subsidiária a captação ambiental, as regras previstas na legislação específica para a interceptação telefônica e até mesmo telemática, tá? Vamos lá. A gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do Ministério Público ou da parte interessada. Tá? Então veja que a gravação que não interessar à prova, ela será inutilizada. Não há, pessoal, por exemplo, aqui falando aqui, que essa gravação ela não tem uma utilidade, tá? Ela não é mais interessante para aquele tipo de prova, beleza? O que vai acontecer? Ela será inutilizada, tá? Por decisão judicial durante o inquérito, até mesmo a instrução processual penal ou até mesmo após esta em virtude de requerimento do Ministério Público ou da parte interessada. Parágrafo único fala o seguinte: o incidente de inutilização será assistido pelo Ministério Público, sendo facultado, tá? Existe a possibilidade, não é obrigatório, é facultado, a presença do acusado ou de seu representante legal, tá bom? Bacana, né? Bacana. Então veja, pessoal, que a gravação que não tiver um interesse, não tiver uma finalidade, não for mais utilizada, ela será o quê? Ela será descartada, ela será inutilizada, tá bom? Por decisão judicial. Vamos lá, artigo 10 fala o seguinte, que constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebra de segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Tá vendo? Essa lei 9.296, ela veio resguardar a vida privada e a intimidade do cidadão, tá? Ela veio aqui coibir qualquer tipo de arbitrariedade por parte das autoridades. Por quê? Porque aqui no artigo 10 fala expressamente que é crime realizar uma interceptação telefônica, tá bom? De informática ou telemática, ou até mesmo promover uma escuta ambiental. Professor, o que é escuta ambiental? Vamos ver daqui a pouco, tá bom? Ou até mesmo quebra de segredo de justiça sem autorização judiciais, tá bom? Ou com objetivos que não são autorizados. Olha só qual que é a pena. Pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa, tá bom? Parágrafo único fala o seguinte: incorre na mesma pena a autoridade judicial que determinar a execução de conduta prevista no caput desse artigo com objetivo não autorizado em lei. Vamos lá. Artigo 10 fala o seguinte: realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial quando esta for exigida. Então veja, pessoal, também é um crime, tá? Reclusão de 2 a 4 anos e multa. É uma atualização também, muito cuidado, tá? Atualizações, o seu examinador gosta bastante, então tenha atenção. Realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial. Pena de reclusão de 2 a 4 anos. Olha o que fala o parágrafo 1º. Não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores, tá? Então, se essa interceptação
tá? Se essa captação, melhor dizendo, ela for feita por um dos interlocutores, tá? Tem duas pessoas conversando e essa comunicação é feita por um deles, tá bom? Mesmo que o outro não saiba, sem a ciência do outro, nós acabamos de ver que não há crime, beleza? Não há a configuração do crime, o que se a captação é realizada por um desses interlocutores. Outro, pessoal, a pena será aplicada em dobro, tá? Ao funcionário público que descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a captação ambiental ou até mesmo revelar o controle das gravações enquanto mantido o sigilo judicial. Beleza? Tranquilo? Então veja que a pena será aplicada em dobro, tá? Meus queridos, olha só, agora vamos aqui entender a diferença, tá? A diferença entre interceptação telefônica, escuta telefônica e, por último aqui, gravação telefônica, tá bom? Vamos entender que a interceptação telefônica é o nosso objeto da lei aqui, tá? A lei 9.296, ela veio regulamentar, tá? Ela veio aqui trazer alguns dispositivos legais, como requisitos, quando ela poderá ser instaurada, tá? Os requisitos a serem preenchidos. Então, nós estamos falando da interceptação telefônica. A Lei 9.296, ela regulamenta a relação, tá? O instrumento da interceptação telefônica. Mas vamos conhecer algumas diferenças que podem vir na sua prova. Interceptação telefônica. Captação da comunicação telefônica alheia por terceiro, sem o conhecimento dos comunicadores. Então veja, pessoal, a captação da comunicação é feita por um terceiro. Vamos imaginar, temos A, tá, e B em uma comunicação telefônica. Eles estão se comunicando. A interceptação é quando você intercepta, tá? Intercepta a conversa de A e B sem que ambos tenham ciência, tá? Então veja, a captação da comunicação telefônica alheia por terceiro sem o conhecimento dos comunicadores. Então neste momento A e B, eles estão se comunicando. A interceptação telefônica ocorre quando um terceiro, sem a ciência dos comunicadores, sem a ciência de ambos, tá? Este terceiro obtém informação ali da conversa. Então, essa, pessoal, é a interceptação telefônica. Esse, pessoal, é o objeto da Lei 9.296, tá bom? A Lei 9.296 ela vai regulamentar esse tipo de prática. A Polícia Judiciária, tá? A Polícia Civil, Polícia Federal, se utilizam deste meio, interceptação telefônica. É como se o C fosse uma Polícia Federal, tá? Uma Polícia Civil. E esses aqui são os investigados, tá? Seja aí políticos, né? Sejam aí traficantes, sejam aí receptadores, enfim, tá? Estão sendo investigados através de uma interceptação telefônica. Então veja, interceptação telefônica, tá? É quando um terceiro, tá? Um terceiro obtém informações, tá? Obtém informações em uma comunicação, tá? Em uma comunicação em que ambos os comunicadores não têm ciência de um terceiro envolvido, tá? Então, novamente, é a captação da comunicação telefônica por um terceiro, sem o conhecimento dos comunicadores, tá bom? O terceiro tendo ciência da comunicação, sem que eles, os comunicadores, tenham ciência que tem um terceiro envolvido. Beleza? Escuta telefônica. Captação da comunicação telefônica por um terceiro, novamente, com conhecimento de um dos comunicadores e desconhecimento do outro. Então, veja, pessoal, a escuta telefônica ela é um pouco diferente, tá? É um pouco diferente. Ainda há três personagens. O terceiro que intercepta a comunicação entre A e B. Só que neste caso, vamos entender que o A ele tem a ciência que o C está
que o C está escutando, tá? Que o C está tendo as informações, tá? Diferentemente da interceptação telefônica, em que ambos desconheciam a presença do C, em que ambos não tinham a ciência que o C estava interceptando as suas comunicações, aqui na escuta não. Na escuta, um deles, vamos colocar nosso exemplo, o A, ele tem a ciência que tem um terceiro ouvindo a conversa deles, tá? De A e B, tá? Então a diferença básica é essa. Se na interceptação ambos não sabiam que tinha um terceiro interceptando sua comunicação, aqui na escuta telefônica há um terceiro ouvindo, escutando a conversa com conhecimento de um deles e desconhecimento do outro, tá bom? Então veja, captação da comunicação por um terceiro, com o conhecimento de um deles, de um dos comunicadores, e o desconhecimento do outro. Beleza? E por último, vamos para a gravação telefônica, tá? Gravação telefônica. Olha, a gravação telefônica é um pouquinho diferente, que é a gravação da comunicação por um dos comunicadores. A autogravação é feita sem conhecimento do outro, por isso ela é clandestina. Aí neste caso, pessoal, gravação telefônica ela foge bastante à regra da interceptação e da escuta telefônica. Por quê? Porque neste caso não tem um terceiro envolvido. O que há no caso seria um deles gravando a comunicação, gravando a comunicação que eles estão tendo, gravando a conversa deles. Veja, gravação da comunicação por um dos comunicadores, sem o conhecimento do outro. Então, é como se o A, na conversa, eles estão lá assim, aí, cara, como que é? Você fechou aquele acordo mesmo? Você realmente vai entrar naquela empreitada criminosa? Eu fiquei sabendo disso, como que está sendo feito isso? E o B começa a falar, tá? Rapaz, realmente eu pensei, eu vou investir nisso mesmo, eu coloquei tantos milhões aí na conta do fulano para fazer lavagem de dinheiro, eu vou entrar para essa organização, enfim, vai o quê? Falando várias coisas. E o A está o quê? Gravando, tá? Toda a comunicação sem a ciência do B. Então veja, isso é o quê? Uma gravação telefônica. Veja que não tem a presença de um terceiro. Tá? Não existe a presença de um terceiro, tá bom? O que acontece aqui é que um deles está realizando a gravação e essa gravação é feita sem o consentimento do outro. Por isso é uma prova que clandestina. Perdão, por isso é chamada de clandestina, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vimos então a interceptação telefônica, que é o objeto da nossa prova. Vimos a escuta telefônica, né? Que está se referindo, é muito semelhante à interceptação telefônica, porque tem um terceiro envolvido, só que esse terceiro está relacionando ali com um dos comunicadores tem a ciência e o outro não, e a gravação telefônica sai a figura do terceiro, é quando um dos comunicadores grava sem a ciência do outro, tá bom? Então era isso. Lembrando sempre, a interceptação telefônica é o objeto da Lei 9.296, tá? Então, trazendo essas informações, quero agradecer. Finalizamos aqui sobre a Lei de Interceptação Telefônica de forma completa, de forma otimizada e de forma objetiva, tá? Agradeço demais a sua participação e nos vemos numa próxima. Até mais!